Bem-vindo a mais um episódio do Conecta UVESC. Você sabe que aqui nesse podcast a gente fala sobre diversos assuntos que você, na tua Câmara de Vereadores, você cidadão, precisa saber do que é que está acontecendo, né? Quais as novidades nos mais diversos assuntos. E hoje vamos conversar com o Elias Edenes, ele que é da Polícia Civil, investigador de crimes cibernéticos, professor da Acadepol, é isso? E palestrante sobre investigação criminal e incidentes cibernéticos. O nosso assunto de hoje é esse, crimes cibernéticos e blindagem digital. Seja muito bem-vindo, doutor Elias. Obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, fico muito honrado, né, para poder estar nesse ambiente e abrir esse fórum de discussão com pessoas aí do setor público, que é hoje um dos maiores alvos para cybercriminosos, né? Tanto em relação a fake news, como a gente estava comentando aqui nos bastidores, como também em golpes financeiros, né, para afetar patrimônio público, o erário público sendo lesado, né? Muito bem. E pensando nisso, quando a gente fala em golpes digitais contra as autoridades, muitas vezes elas acabam sendo muito visadas. Quais são os crimes mais comuns em relação a isso? Em relação a autoridades, que há impersonação, né? Que é fazer o furto da identidade do sujeito, identidade digital, né? Sim. Então existem várias classificações para identidade digital e a mais comum é a exposição pública desse cara. O perfil do Instagram dele, o e-mail, o telefone, esse tipo de coisa é que o criminoso busca. Então, e a conta.gov, que é hoje o que a gente utiliza para assinar documentos, sim. né, para acessar serviços, e muitas vezes para até mesmo tomar decisões, né, se esse sujeito se essa autoridade for um gestor, para tomar decisões e assinar essas decisões. Então os serviços públicos estão migrando para autenticação baseado na identidade do sujeito no .gov. Então essa conta é ouro, né, em grupos de cybercriminosos, em deep web, as pessoas procuram essas contas, eles compram essas contas, para realizar etapas de golpes, né, ou simplesmente para fazer a impersonação do sujeito. Entendi. Então o Instagram também é um dos alvos, então as redes sociais de autoridades são alvos valiosos para cybercriminosos, que vão vender isso aqui para grupos, né, desculpa falar isso, mas é a realidade, né, para grupos opositores, tá? Ou simplesmente para usar aquela conexão que essa autoridade tem. Então as autoridades hoje elas buscam essa presença digital para estabelecer conexão com o seu eleitorado, com o público, né? E ele vai usar essa confiança que o público tem nesse sujeito para aplicar golpes. Né? Seja para convencer o sujeito a ir para um serviço, entregar dados, colocar lá sua conta.gov, ou seja, até mesmo oferecendo ali uma vantagem, algum serviço para outras pessoas. Sim. Então é o que a gente vê muito, né? Além disso, tem a questão financeira também. Então hoje, aí não é bem... pode-se dizer que é um ataque contra autoridades, porque é o ataque contra a entidade em si. Sim. Né? De você ter grupos criminosos que se especializam em fazer o furto de valores das contas públicas, sejam de câmaras de vereadores, e é muito mais comum que seja de prefeituras, mas já vi casos de câmara de vereadores também, atacando o financeiro, a tesouraria, para conseguir acesso ao gerenciamento financeiro do órgão. Entendi. E aí, a partir dessas contas, o pessoal transfere os valores e pulverizam esses valores, e é dinheiro público. E então, a grande maioria dos crimes tem esse objetivo financeiro, no final das contas. Esse objetivo, né? né? Ou seja, vendendo os dados para opositores, ou seja, então, captando direto ali o dinheiro na fonte. E ter também a possibilidade de usar os dados dessa autoridade para se autenticar para outras autoridades também. Certo. Né? E aí elas aplicam golpe nas outras autoridades. Entendi. Tá? E também para usar, de repente, essa autoridade, a pessoa dele, para se autenticar em sistemas para vazar dados do órgão também. Então hoje, assim, sem dados não há golpe. Não há golpe sem dados. Você precisa ter o dado. O dado é o insumo do golpe. Né? Para eu ter o produto, que é o golpe, eu tenho que ter um insumo, eu tenho que ter o dado. E o dado vem de onde? A maior parte, né? De bases públicas, né? E de bases de empresas que lidam com dados pessoais. Sim. Então, esse também é um ativo valioso para o cybercriminoso. Então, as redes, os ecossistemas de cybercriminosos buscam acesso a credenciais, por exemplo, que dê acesso a dados. E por isso a importância também da LGPD, né? Da gente
tomar cuidado, eu sou servidora pública, e o quanto é importante, a gente precisa ter transparência e divulgar a maior parte dos nossos relatórios, mas como é importante saber, né, o que cobrir ali de informação, porque são dados, então são fontes para que os crimes aconteçam. A LGPD ela tem como pressuposto a segurança digital, principalmente. Por causa dos dados, né? Porque a LGPD ela se aplica a todos os dados, né? Até um arquivo que está lá num cantinho lá da Câmara dos Vereadores, lá, aquele arquivo, aquele de latão, né? Sim. Aquela caixa lá, aquilo lá está sob a égide da LGPD. Mas quando é digital, o pressuposto da LGPD é que você tenha investimentos em segurança digital. Sim, entendi. E pensando na segurança dos nossos órgãos, dos gabinetes, das câmaras, como é que nós podemos proteger essas instituições, se falando de crimes cibernéticos? Olha, em relação à instituição em si, né, a instituição ela não existe sem pessoas. Né? Então, dentro de cibersegurança, dentro de segurança digital, você tem um tripé para que você investe. Né? Então, tem as metodologias. Eu estava na palestra ali, eu estava falando sobre a metodologia 4D, que é dissecar toda a minha superfície de ataque, que é por onde o criminoso vai chegar a me alcançar, né? Ou por onde ele vai entrar na minha casa digital, por assim dizer, e tratar cada ponto, né, dessas dimensões e resolver as ameaças, né, adotar contramedidas com as ameaças que vêm para esses pontos. Tá? E aí, em relação a isso, se for falando da proteção da entidade, adotando a mesma metodologia, você tem que dividir, né, a segurança em 3 partes, que vai ser os processos internos. Então, por exemplo, nesse caso do dado pessoal, quem é que pode ter acesso a dados sensíveis dentro da tua instituição, da tua entidade? Né? Então, isso é preocupante. Então, você tem que planejar os processos, você tem que construir processos que já prevê a segurança. Né, muitas vezes é fechar uma gaveta, trancar a porta. Não colocar o post-it no computador com a senha do sistema que tem dados pessoais. Né? Quem nunca? Quem nunca fez isso não aí, deixar né? ali o cartão do acesso ao Gov, por exemplo, né? Exatamente, né? Tokens de acesso, porque às vezes você tem um tokenzinho, né? Que é, para quem não conhece, aqueles pendrivezinhos que você insere para servir como contrassenha, para servir como um elemento a mais, né? Da segurança, não deixar isso aí jogado. Porque às vezes o cara tem lá o acesso à tua senha, mas não tem o token. Sim. Vou deixar teu senha, tá entregando ali, né? Então, enfim, processos internos. Processos, né? Processos, tá? Tecnologia, né? Tecnologia, então investir na atualização dos seus sistemas. Então, o setor público sofre muito com sistemas legados, que são aqueles herdados, né? Tecnologias que vão se arrastando dentro do órgão, porque eu não tenho condições, às vezes, de trocar esses sistemas, não porque eu não posso comprar um computador novo, mas porque aquele sistema onde está rodando, que está sendo usado, tá rodando lá um outro programa que eu comprei lá 10 anos atrás e que eu estou dependente dele, porque eu tenho uma base de dados ali e eu não consigo migrar. Sim. E às vezes até eu percebo uma certa... os servidores mesmos ficam avessos a essa mudança, né? Muitas vezes, porque sempre foi feito assim, eu já sei... Muda a interface, o cara já não sabe o que fazer. Exatamente. Né? Então, assim, investir em sistemas que adotem medidas de segurança, investir em sistemas atualizados quando eu posso. Então, sistema operacional. Né? Eu, em explorações que eu faço de testes na internet, já achei num sisteminha que a gente chama de Google dos hackers, né? Dispositivos de instituições públicas que estavam rodando o Windows 7 expostos na rede com conexão aberta para qualquer lugar do mundo. Olha só. Tá? Então, assim, Windows 7 não é mais atualizado, não tem mais atualizações de segurança, mas tem várias prefeituras e câmaras que estão rodando ainda. Tem máquinas lá com isso. É uma fonte de um vetor de ataque, é um lugar por onde pode entrar alguém, né? Explorar uma vulnerabilidade, uma falha de segurança. Então, investir em tecnologia, tá? E investir em pessoas. Por isso que eu falo que é um tripé, né? É processo, tecnologia e pessoas. Tá? E pasme, pessoas é fonte de 70% das falhas. Sim. Então, se eu investir em conscientização, por exemplo, da minha rede de colaboradores, dos servidores, eu estou eliminando 70% da minha superfície de ataque. Que é muita coisa. Que é muita coisa, tá? Então, assim, tecnologia. Gente, se você investir em treinamento, por exemplo, que às vezes é mais barato que você comprar a tecnologia, você consegue pegar e montar muito dos processos que envolvem tecnologia dentro do teu órgão usando software livre, que é software gratuito,
que é auditado por milhões de programadores do mundo todo, né? E tem sistemas abertos, que a gente chama de códigos abertos, que são gratuitos, até sistemas operacionais para o computador, como o Linux, por exemplo, que ele tem uma segurança bem mais aprimorada do que um software proprietário, que eu vou pagar por ele. Então, às vezes, se eu contrato uma empresa para montar cuidar dessa parte de tecnologia utilizando software livre, às vezes você vai pagar você está pagando só pelo serviço, você não está pagando pela tecnologia, né? Então fica mais barato. Então esse é um lance, né? E tal. E os processos, né? Então, são os processos internos, a tecnologia e teria mais alguma questão. Pessoas. As pessoas, muito bem. As pessoas que fazem toda a diferença, né? Conscientização é primordial. Conscientizar essas pessoas da importância. Então, pensando nos vereadores e servidores que estão nos assistindo, que são grande maioria do nosso público, imediatamente, o que é que podemos fazer para nos proteger lá na Câmara de Vereadores? Qual é a tua dica? Conscientização. Entendi. Aprender, pegar, quem estava aqui na palestra, pegar o protocolo 4D ali, as 4 dimensões, e dissecar ele e adotar contramedidas para cada uma daqueles. Por quê? Tá? Por que a conscientização é tão importante? Porque hoje não há separação entre a tua vida pessoal e profissional. Exato. Tá? Então, o que você utiliza de tecnologia na tua vida pessoal vai entrar para a Câmara. Teu celular, você leva para a Câmara. Sim. Você conecta ele na rede da Câmara. Sim. Teu notebook, você carrega ele para lá e para cá, você conecta ele na tua casa e conecta na Câmara. Então, se eu investir nas pessoas, né, e de forma que elas consigam utilizar recursos que, como eu falei, às vezes são gratuitos, gerenciador de senha, um conhecimento importantíssimo, né, porque eu não posso ficar repetindo senha. Sim. Não posso ficar reaproveitando senhas, né? Sim. Tem gerenciador de senha, eu não preciso pagar nada. Tem gerenciador de senha software livre, bom, né, seguro, que tá de graça na internet. É só eu saber onde procurar para não pegar um que seja um hacker, né? Aí o cara vai ter todas as minhas senhas. OTP, né? Aquele segundo fator de autenticação. Sim, OTP, sim. importante. Ainda hoje tem gente que utiliza o celular, o SMS, como recuperador de senha. E aí o cara vai lá, corrompe um funcionário de uma operadora e ele tem acesso a teu telefone e consegue recuperar a tua senha. Entendi. Mas eu não tenho mais, eu uso o OTP, né? Eu configurei lá, agora eu uso o OTP. Mas você foi lá no gerenciamento de conta, da tua conta, por exemplo, do Instagram ou do Gmail, e retirou o telefone que você tinha lá cadastrado, que ele ainda consta como uma opção. Se o cara falar que não tem OTP, pode de repente puxar pelo telefone. Pelo telefone. Tá? Então o telefone não deve constar nas opções de segurança, mesmo que você tenha outras. Eu tenho outras, o telefone ele sai dali. Entendi. Porque ele não pode estar ali. Entendi. Então esses cuidadozinhos assim, que são urgentes, né? Atualização de software, né? Ter um bom antivírus. Celular precisa ter antivírus. Celular é um computador, ele tem sistema operacional, roda tudo ali. Sim. Precisa ter. E os ataques hoje são direcionados muito a celulares. Tem adolescentes invadindo pessoas por aí, né? Usando a engenharia social, enganando, conseguindo fazer com que eles instalem malwares no celular. E se o cara tivesse um antivírus, não tinha pegado. Entendi. Então, depende muito da gente, conscientizar mesmo todas as pessoas que estão ali. Muito bem. E quando falamos, no caso assim, eu cheguei lá na Câmara de Vereadores, fui acessar meu sistema e vi que o banco foi invadido. Tive um golpe, né? Ou então o meu celular ali, o computador, a gente percebeu que sofreu um golpe. Qual é a primeira ação que o gestor ou o servidor deve tomar? Preservar provas. Gestão da crise. Tá. Né? O que acontece? A pessoa é vítima de um crime cibernético, ela está ali de cabeça quente, a gente fala, vamos falar aqui a gíria policial que a gente utiliza, né? Cola as placas, né? A pessoa simplesmente fica com a visão de túnel aqui, ela só quer saber de resolver ali o problema do dinheiro. O dinheiro já foi, entende? Aí tem que preservar provas. Eu tenho que sentar com calma e ver como que aquilo chegou. Sim. Foi uma ligação. Que horas que foi essa ligação? Tá. Quem te ligou? Sim, Entende? sim. Às vezes um telefone que está lá no registro telefônico lá pode ser uma fonte de informação. Então, quanto mais fontes de informação você tiver para a polícia investigar, melhor. Então, a gestão da crise nesse momento com foco na produção de provas é importante. Então, o computador está infectado, tem um vírus, aí o cara transferiu. Cara, esse computador ele é prova, ele não pode ser formatado.
Entendi. Teve casos que eu já vi do servidor mandar formatar 2, 3 vezes o computador, para ter certeza que não tinha nada ali dentro. E aí depois a perícia vai solicitar o computador, porque existe uma demanda muito grande por perícia, então às vezes o perito não recolhe, as pessoas não recolhem esse computador imediatamente, o computador foi formatado. Entendi. Então, assim, computador, o que é importante no computador para a prova? Né? O computador é um conjunto de elementos. Né? O que você tem ali debaixo da mesa não é a CPU, aquilo ali é um gabinete. Ali dentro tem peças. E o componente importante para a prova no computador é o HD, a unidade de disco, é o SSD, onde estão os dados, o armazenamento. Então, preserve, no mínimo, o HD. Porque às vezes a pessoa não tem recurso, o órgão não tem recurso, ele vai precisar do computador, não tem outro computador para colocar no lugar, eles pegam o formato do computador. Não, retire pelo menos o SSD, o HD, e guarde, preserve ele, né, no mínimo, porque o certo é você comunica imediatamente à polícia, a polícia vem e vai fazer a coleta desse dispositivo. Tem que ser o procedimento, né? Sim. Tal. Mas se não fez isso imediatamente, pense sempre na preservação. Entendi. Né? Ou requeira que a autoridade policial que foi atender a ocorrência já recolha esse equipamento, né? Então, e que pode ser recolhido é o HD. A própria perícia, quando vai lá, ela só vai recolher o HD, só o SSD da máquina, de repente, entende? Não vai recolher a máquina inteira. Aí depois você vai lá, pega um outro dispositivo, um outro HD, um outro SSD, instala na máquina e aí vai continuar usando trabalho. Boa, né? Então é isso. E conscientiza ele para ele não cair mais. É isso aí. Preservar as provas, fazer contato com a polícia, né? Para que aí deixa para a polícia fazer o seu trabalho. Mas é bem isso, assim, preservar é muito melhor a gente se preservar antes, né? Tratar aí da prevenção, cuidar disso, para que depois, então, não venha a chorar. E não é só dinheiro não, né? Tem um sequestro de dados. Pô. Quantas câmeras por aí que teve sequestro de dados? Exato. Quantas pessoas que teve um ransomware, né? Na máquina? E tal. O ransomware não tem solução, tá? Não tem solução. A partir do momento que o cara foi atacado, ou você paga resgate e consegue a chave, tá? Né, 99,9999% você não vai conseguir fazer a decriptação do dado. Então, a única forma de você enfrentar ransomware é com conscientização e investimento em segurança. Eu tenho que ter backup dos meus dados o tempo todo. Sim. Se eu não tiver backup e eu for atacado por um ransomware, lascou. E aí depois você tem que fazer a gestão da crise. Como é que esse ransomware chegou aqui? Sim. Você volta o backup. E na outra semana você sofre um novo ataque. Sim. Porque você não sabe como começou. Sim, entendi. Né? Entendi. Então, desta forma, esperamos que vocês tenham aprendido muito aqui, assim como eu, em relação à segurança digital, né? E que não sejamos nenhum de nós vítimas de crimes cibernéticos. Apesar que estão cada vez mais comuns, né? Não tem. Eu tava falando sobre dados vazados ali, todo mundo tem dados vazados. Se pegar teu WhatsApp aqui, eu descubro tudo sobre você e vou achar pelo menos 10 formas de fazer um ataque contra você. Entendi. Então, se você não se conscientizar e aprender segurança digital, e criar um protocolo para você, uma hora vai ser atacado. Muito bem, então vamos tomar cuidado, nós vereadores, cidadãos, todos, para que que não sejamos nós vítimas e que não estejamos nas notícias por aí, né? Que a gente consiga se preservar em relação a isso também. Agradeço muito, Elias, pelas tuas sugestões aqui, pelo teu ensinamento, porque realmente é algo que não é da nossa rotina do dia a dia. Né? Então, vereadores, servidores, espero que vocês tenham aproveitado muito este episódio. Dessa forma, te agradeço por ter participado aqui conosco. Encerramos este episódio, mas não deixe de aproveitar os próximos, né? Tem diversos episódios aqui que você pode estar assistindo, aprendendo muito sobre diversos temas. Então, te vejo no próximo episódio. Até lá!